São vários os segredos para ter um negócio de alimentação de sucesso. O empresário tem que acertar no cardápio, ter uma equipe bem treinada, um chefe de cozinha que consegue ter pratos excelentes, uma boa estrutura, mas ele também tem que ter excelentes equipamentos. E hoje esse episódio vai ser bem diferente, porque nós estamos aqui no meio dos equipamentos e nós vamos ver na prática mesmo, como é que funciona o uso dos equipamentos, a eficiência deles, e a gente ainda vai saborear os pratos. Então agora vamos aos bastidores da alimentação. Seja bem-vindo ao Antes do Prato. Aqui nós falamos com profissionais do setor, empresários, fornecedores e todo mundo que faz parte dos bastidores da alimentação. Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos, como é que é melhor investir, como é que você pode fazer para evitar erros na hora de escolher o equipamento certo. E para nos ajudar no assunto de hoje, a gente vai conversar hoje com Wagner Cruz, que é o proprietário da Prática Fortaleza, e com o chefe Éder, que vai preparar os pratos usando esses equipamentos, e a gente vai entender melhor como é que eles funcionam e qual é a melhor forma de usar. Então, Wagner, muito obrigada por receber a gente aqui hoje, né, no seu espaço, na sua casa. Obrigada também ao chefe Éder por ter se disponibilizado hoje a preparar esses pratos. E para a gente iniciar, eu queria que você contasse assim, qual é o momento em que o empresário ele vai entender que é necessário investir em um equipamento. Primeiramente, Elaine, obrigado pelo convite, tá? Hoje o mercado de gastronomia hoje ele está muito moderno, né? Hoje ele precisa de muito mais tecnologia. Sim. Então, o momento que ele chega para a gente, para visitar a gente na nossa concessionária, que ele busca o equipamento, a gente faz a primeira visita a ele para identificar realmente a necessidade dele como cliente, e aí vai buscar realmente, vamos até o local dele com o chefe Éder. Daí a gente avalia o espaço do cliente, né? A gente trata esse cliente desde o início. Desde a fase de projetos, desde a fase de acompanhamento realmente junto com o cliente para fazer o projeto, para indicar o equipamento correto para ele. Com isso, a gente tem um espaço, a nossa concessionária daqui de Fortaleza, Elaine, onde a gente tem, os clientes vêm fazer testes. Então, um cliente vem com um restaurante, por exemplo, o cliente quer abrir um restaurante, planeja abrir um restaurante. Ele vem até o nosso espaço, a gente passa todas as instruções para ele faz testes. Então, ele testa desde a maceira, desde o forno, qual o tipo de produto que ele quer assar. Então, assim, ele tem uma linha de produtos muito grande de equipamentos. Nós temos uma sala tanto de panificação como de gastronomia para ele, para essa finalidade dele. Ótimo, muito bom. E aí a gente sabe que existe, né, muitos proprietários às vezes hesitam em investir, mesmo fazendo teste, né, e sabendo da necessidade, porque às vezes eles entendem ali que não é necessário. O que você diria para esse empresário, né? Quando ele está pensando nesse investimento? Como é que ele vai fazer essa conta para saber se é o momento, se vale a pena para ele? Elaine, o mercado cearense, a nossa região, o mercado cearense ele tem crescido muito. E aí, por incrível que pareça, tem clientes que já chegam com a opinião formada sobre o equipamento. Vou te citar um exemplo, sobre o ultracongelador. O ultracongelador era um equipamento que as pessoas normalmente não usavam. Sim. A gente já tem casas hoje, a gente já tem restaurantes aqui em Fortaleza hoje, como também padarias, que já buscam logo o ultracongelador. Por quê? Qual é o momento que o empresário ele pensa em comprar um equipamento? Hoje nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, imagino que todos os clientes também da Conduzir devem passar por isso, que é a falta de mão de obra. Não precisava nem completar a frase, que eu acho que já veio. Você já sabia. Então o que acontece? Você tem aquela coisa que a padaria ela funciona de domingo a domingo. E normalmente ela funciona de manhã, à tarde até à noite. Então se a gente tem com essa deficiência de mão de obra, na hora que a gente coloca, por exemplo, o ultracongelador dentro da operação de um cliente de panificação, ele vai conseguir trabalhar com pão congelado, com salgado congelado, com as tortas congeladas. Então, ele vai otimizar muito a produção dele, antecipando, inclusive, fazendo essa blusinha de antecipação. Se você quer ter uma comida típica da gente, por exemplo, uma panelada, se você quiser trabalhar com uma panelada no seu cardápio todos os dias, você não vai precisar estar mais no fogão fazendo todo dia. Então, você faz a panelada, ultracongela, embala a vácuo, etiqueta, faz todo o processo corretinho, e serve de acordo com a demanda do cliente para o self-service dele. Isso é um conceito que a gente também tem tentado levar muito para os clientes, né? De
entender a cozinha, como a gente está chamando assim, de cozinha de finalização. Exatamente. Porque eu vou tornar a minha cozinha mais industrial. Isso. E não aquele processo mais arcaico de produzir de acordo com a demanda, né? Mas eu vou ter uma previsibilidade ali. Exatamente. Vou fazer a minha produção exatamente pensando nisso. Então, Wagner, conta pra gente qual é o equipamento mais versátil se você tivesse que escolher um. Elaine, o equipamento mais versátil que nós temos hoje é o forno combinado, onde nós temos uma junção de ar quente, vapor, o equipamento funciona só no vapor, e aí, Wagner, essa função vapor seria para manter a qualidade dos nutrientes dos alimentos, manter coloração, isso sem aquela panela de água quente lá no fogão, para botar os nutrientes, para botar os alimentos. Então você faz isso tudo no vapor e num tempo muito rápido. Muito bom. E aí, chefe, conta pra gente como é que esse equipamento funciona. Bem, primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui podendo compartilhar esse conhecimento com vocês. Bem, se tratando de forno combinado, como o Wagner mesmo falou, nós estamos trabalhando com um equipamento onde eu posso, como o nome já diz, combinar dois calores, o calor úmido e o calor seco. O calor úmido muito bem utilizado para fazer os cozimentos, né, cozimentos de legumes, algumas carnes, algumas outras preparações que possam muito bem estar utilizando esse calor, essa umidade, e o calor seco, que é muito bem utilizado para assar, grelhar e gratinar alimentos. Você arrasa. Eu gosto disso. E aí, dá para fazer tudo isso de uma vez só? Isso, dependendo do modo de cocção que você está utilizando, ou seja, se eu tiver várias produções onde eu esteja utilizando o vapor, eu posso muito bem trabalhar com esses itens, ou seja, posso muito bem trazer ao meu forno na produção legumes, o arroz que eu posso muito bem fazer utilizando a função vapor, posso muito bem utilizar dentro dessa mesma câmara, dentro desse mesmo modo de cocção, posso muito bem colocar um pudim para assar junto com esses outros produtos, simultaneamente. Então, chefe, conta pra gente o que a gente vai saborear hoje e como é que esses pratos vão ser preparados. Bem, utilizando os recursos do forno combinado, eu vou preparar uma entrada feita com nuggets feito no forno combinado. Ele me dá um recurso de eu fazer simulações. Então, eu vou simular uma fritura utilizando o recurso de ar seco do meu forno para entregar a vocês uma fritura, entre aspas, né? Vamos trabalhar uma fritura utilizando apenas calor seco, sem ter aquela... Então é uma fritura fake, você está querendo dizer aí. Fritura fake. É a melhor que tem, né? Porque aí a gente tem o gostinho da fritura, mas não tem o óleo ali que não é saudável. Isso é uma das funções que a gente pode trabalhar, porque eu sempre coloco essa nossa fritura fake, dentro de cardápio infantil. Quando a gente projeta o cardápio infantil com batata frita, com nuggets, com frituras simuladas dentro do forno combinado, a gente entrega uma melhor salutabilidade do alimento. Eita, isso aqui promete, viu? Como com os outros pratos, aí eu vou colocar, nós vamos fazer aqui uma pancetta, certo? Uma barriga de porco, mais uma vez fazendo simulações dentro do forno combinado. Normalmente o torresmo de rolo, como também é conhecido a pancetta, ele é feito em fritura, submergindo em grandes quantidades de gordura. Com o meu forno combinado, eu já fiz um pré-cozimento com ele e vou fazer esse acabamento aqui para vocês, sem utilizar gordura também. Nossa! Também vamos fazer um cozimento de arroz, cozimento de legumes. Vou preparar um contrafilé, também padrão churrascaria, com aquela marquinha do grelhado que só vocês merecem. Eita, olha! E vou finalizar também, utilizando já o recurso de vapor, vou utilizar o forno fazendo um delicioso pudim para todos nós. Pronto, e aí enquanto você vai para a prática, né, fazendo aqui os preparos, eu vou continuar aqui com o Wagner. Tá? Rendimento hoje dentro da cozinha, dentro do restaurante, é uma coisa importantíssima. Perfeito, Principalmente, inclusive, também dentro de cozinhas industriais. A gente já está vendo fábricas de salgado comprarem forno combinado. Ah, legal. Existe um índice de perda muito grande, por exemplo, numa proteína que é o frango. Sim. Filé de peito.
Então, assim, você pegar um filé de peito e cozinhar ele no processo normal, panela com água, panela sem água, colocar ele passa até 4 horas para cozinhar 15 quilos de frango. Você está falando do forno combinado e a gente cozinhar em 40 minutos. Então, você coloca lá o frango, o filé de peito de frango no forno combinado, você espedaçou e diz, olha, eu quero que meu frango, quando ele chegar a 70 graus no núcleo, ele me avise, e aí o forno lhe avisa lá que realmente o equipamento, o produto já está no ponto de cozimento correto. Sim. Então isso também te adianta, isso te dá uma qualidade e uma segurança alimentar também muito maior, porque realmente você vai ter o processo correto de cozimento. E além disso, a agilidade no tempo. Porque hoje uma caixa de frango, 15, 18 quilos de frango, você chega a passar até 4 horas para cozinhar frango, 3 horas para cozinhar frango. No forno combinado você faz isso com um tempo muito mais reduzido. Nós estamos falando em 40 minutos, 30 minutos para cozinhar frango no forno combinado. E hoje na correria que as cozinhas vivem, não é nem as cozinhas, né? As produções em geral, é uma diferença significativa de tempo, né? Eu lembro de rendimento. Sim, que eu já fiz esse teste, inclusive fazendo também a diferença entre o frango congelado e o próprio resfriado, né? Que às vezes a gente pensa, mas aquele tá mais barato. Quando você descongela e vai fazer o preparo, você vê que às vezes não é bem essa conta aí, né? Elaine, é exatamente isso que a gente sempre comenta. Essa questão da perda, hoje ninguém quer ter perda, mas as pessoas às vezes não fazem essa conta. O frango de uma determinada marca é mais caro do que outra. Quando você faz, que aí nas suas consultorias eu tenho certeza que você faz, essa análise, você diz assim, olha, peraí, compra o mais caro porque ele te dá um rendimento melhor. Entendeu? Então, toda essa análise, e aí, mais uma vez eu digo, o cliente vem até a nossa concessionária, ele faz todos os testes e aí ele sai daqui com a certeza. Ele pesa quando entra, ele pesa quando sai, ele faz todo o processo correto de cocção do alimento dele, do frango e de outros alimentos. Já está realmente ainda bem que a tecnologia já está chegando realmente nos E quando a gente fala assim do forno, o que ele iria substituir? Eu digo aí substituir no sentido de equipamento mesmo, né? Talvez um panelão daqueles que a gente encontra por aí, um caldeirão, né? Que faz lá o arroz. E aí eu acredito que alguns lugares já conseguiram, eu falo que eu já vi, né? Substituir ali aquele panelão, a chapa, né? A grelha lá, por um forno, e aí você otimiza ali o espaço e o uso também das pessoas, né? E outra, você tocou agora num ponto importante, caldeirão. Caldeirão é um ambiente, onde tem um caldeirão, normalmente é um ambiente muito quente, é um ambiente onde a segurança do trabalho tem que estar muito mais forte, tem que ter muito mais firme. Por quê? Porque você está mexendo com uma colher, às vezes dentro de um caldeirão para fazer uma sopa, para um cozimento de um feijão, né? Um risco de acidente. Então, assim, o combinado, ele já vai fazer tudo isso. E é como eu te falo, muitas vezes, o combinado, você combinando forno combinado, com ultracongelador, com embalador a vácuo, tu consegue antecipar vários processos da tua cozinha. Pronto, então agora esse daí, a gente falou do equipamento versátil, eu já entendi que esse daí seria o kit básico de sobrevivência. Exatamente. Né? Para as cozinhas que estão cada vez menores, ultracongelador, forno combinado e embalador a vácuo. E um fogão de 4 bocas. Sim. Aí você tem realmente um número de refeições bem significativo para tudo isso. Só para você ter ideia, o forno combinado ele é tão versátil que dentro da cozinha industrial, nós tínhamos clientes que faziam 2.400 ovos fritos lá. O pessoal começava a assar ovos, não sei que hora. A gente tem um forno que ele assa 360 ovos dentro de 10 minutos. Nossa, a diferença... Então você tinha que ter um chapeiro, o chapeiro passar lá à noite para poder, o comecinho da manhã, para fritar os ovos. Hoje não, ele faz no forno combinado. O forno combinado tem uma higiene própria para isso, que cabem 8 ovos. E aí você coloca no forno combinado lá e sai dentro de 10 minutinhos lá, já sai os ovos todos fritos. Então, assim, é algo realmente espetacular. E esse barulhinho agora, chefe, o que tem aí? Agora eu estou trazendo para vocês aqui a primeira entrada, certo? Que é o frango empanado, 0 de gordura, certo? Estou trazendo aqui para vocês. Eu estou sentindo o cheirinho daqui, hein? Ó, a perfeita simulação de uma fritura. Posso muito bem mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui a mais perfeita crocância, sem ter esse problema da gordura, né? Chefe, e a crocância? O que você acha, como é que está em relação à crocância? Em relação à crocância, essa crocância ela vai se manter por muito mais tempo. Por quê? Quando você faz a fritura na imersão,
tem aquela questão da umidade que pode vir a ficar. Né? Nesse caso aqui, como eu não tenho a imersão, a crocância ela vai se manter por muito mais tempo. Aqui eu tanto posso manter essa crocância usando dentro aqui desse frango empanado, dentro de outros empanados que a gente pode fazer e até mesmo daquela nossa querida batata frita, que depois de alguns minutos ela tá toda mole. No forno combinado a gente não vai ter esse problema. Eu acho que a gente tem que lançar uma campanha, assim, ó. Quem tá de dieta, né, ou quem quer seguir à risca, assim, a saudabilidade, como você falou, tem que chegar nos restaurantes agora perguntando como é a fritura aqui. É feito no forno combinado, chefe? Inclusive, eu até já dei essa sugestão em alguns treinamentos que a gente coloca aqui, para colocar no cardápio como um item a mais, né? Se a gente for falar dessa forma, a gente está falando também, o Wagner citou a questão do rendimento do frango, a gente está citando aqui, eu quero citar a questão da lucratividade, que o equipamento também traz. Você tem a batata frita? Sim, tenho. Mas eu também tenho a batata frita sem gordura. Então, quando eu venho colocar isso aqui, eu quero dizer assim, você pode diminuir a quantidade de gordura da sua cozinha? Sim, pode. Mas eu também posso oferecer um outro produto além daquela fritura que eu tenho no meu cardápio. E hoje, chefe, também uma grande vantagem do forno combinado nas frituras, que você comentou agora, Laine, é óleo. Quantos litros de óleo a gente gastou para fazer esse empanado? Na batata frita, nos ovos, numa coxa com sobrecoxa, entendeu? Então, assim, não tem mais aquela coisa, vamos fritar. Nós estamos falando de um produto com 95% de redução de óleo, entendeu? Então, isso também é uma grande vantagem para o empresário também que quer adquirir o equipamento, que quer conhecer um pouco mais sobre tecnologia, entendeu? Então, tudo isso, quando a gente bota na ponta do lápis, também é mais economia para o bolso do empresário. Vai fazendo diferença, exatamente. Né? Eu acho que ele falou assim, que alguns empresários usam isso. Eu acho que não, viu? Acho que ainda falta um pouco de a gente trazer esse bastidor, o que acontece de bom que está sendo feito lá dentro, para o consumidor, porque é importante. Às vezes a pessoa decide, não, eu vou consumir nesse lugar porque aqui está sendo usado dessa forma, tem menos fritura e é a minha linha de raciocínio, né? Então eu vou escolher por isso, mas falta ainda, eu acho, que essa comunicação, sabe? Com certeza. Chegou a melhor hora. Vou dizer agora, viu? Você pode ver que pelo empanamento, não tem quem não diga que não foi feito numa fritadeira, né? O empanamento da melhor forma, com o melhor dourado. Esse empanamento ele é feito de uma forma bem especial, um tempero bem especial também para poder ir ao forno. Muito bem. Pronto, vamos lá. Você é suspeito de falar. A única pessoa que vai ser honesta aqui sou eu. Vamos para a parte boa, viu, Elaine, agora? Para acompanhar, eu coloquei uma maionese de páprica. Eu devia ter feito suspense. Já fui dizendo, mas realmente não dá para saber que não é uma fritura de verdade. É fritura feita. Realmente é uma fritura bem... Uma fritura não, é um empanamento bem bacana, tá bem crocante ainda. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Mas você disse que era a entrada, né? Isso. Aí agora nós vamos fazer um processo de multicocção. Como é isso? Eu vou utilizar o forno utilizando a umidade, né? O vapor, e vou fazer 3 itens simultâneos. Cozimento de legumes. Vou preparar um arroz feito no forno, certo? E agregado ainda vou colocar um pudim para assar. Muita gente vai se perguntar nesse momento, será que eu devo colocar o banho-maria para fazer o meu pudim? Ou como é que ele vai colocar um banho-maria junto com outras coisas? Bem, o banho-maria ele não vai entrar, porque toda a umidade que nós vamos utilizar, o forno vai gerar. Certo? Então, vou preparar já meu forno aqui. Para todos esses itens que eu vou preparar, vou utilizar um modo de cocção múltipla. Claro, todas essas receitas nós já trabalhamos, então deixei todas elas salvas e programadas no meu forno. Vou trabalhar aqui na GN1 o pudim, na GN2 o arroz e na GN3 os legumes que eu vou colocar para cozinhar. Todo mundo junto. Aí você falou de receita, né? Ele já vem com a receita programada.
É isso? Eu Isso. posso alterar, de repente aquela receita não me agradou. E aí? Bem, o nosso forno já vem com 150 receitas programadas na memória dele. Você diz assim, não me agradei da receita, então eu posso criar mais 1000 dentro dele. Só isso? Só 1000, só para a gente começar o assunto, certo? Esse meu forno ele me dá suporte para que eu possa gravar 1000 receitas nele, certo? Então, o que é que a gente chama de receita? Nós chamamos de receita o parâmetro de cocção, ou seja, quanto tempo de vapor, ou quanto tempo de ar seco, ou quanto tempo dos dois, eu posso muito bem deixar salvo. Onde é que isso me ajuda dentro da minha operação? Padrão. Independente de ser o funcionário A, B ou C, cada um deles que efetuar o parâmetro do forno, a receita salva no forno, eu vou ter sempre o mesmo padrão e a mesma eficiência. Muito bom. Isso aí faz muita diferença, porque a gente sabe que sempre vai mudar entre uma pessoa e outra, né? Então, se o funcionário B vier para executar a mesma receita, ele simplesmente vai ter que fazer a preparação conforme as fichas técnicas estão lá, enfatizando muito bem isso. Com a ajuda da ficha técnica, eu venho aqui e já deixo programado no forno. Então, o que é que eu vou preparar? Sim, vou preparar o arroz branco, que já está salvo aqui. Então, pego ele e já jogo na bandeja 1. Certo. Que significa, então, essa receita vai ser uma mescla aí da quantidade de vapor, o tempo, a temperatura daquela GN, é isso? Exatamente. E aqui, como a gente está trabalhando o mesmo processo de cocção, então, se é o mesmo processo de cocção, então posso muito bem colocar as 3 preparações simultâneas. Perfeito. Chefe, eu gostei da entradinha, eu queria saber se tem mais uma. Sim, nós teremos outras. Daqui a pouco, enquanto o forno está cozinhando, fazendo os outros preparos, eu quero mostrar para vocês o uso dos speed ovens. No caso, eu vou mostrar aqui o Fit Express e a rapidez que ele vai entregar uma deliciosa brusqueta para a gente. Perfeito. Elaine, o equipamento nosso que é chamado Speed Oven, que é o forno de finalização da prática, ele é um equipamento que hoje é muito versátil e é espetacular. Hoje, assim, muita gente já viu esse forninho. Quando o pessoal entra aqui normalmente diz, esse forninho é aquele pretinho de posto de combustível. Porque em toda loja de conveniência tem esse forninho pretinho de loja de posto de combustível. Que é exatamente esse. Virou o forninho quase do pão de queijo, né? Exatamente. É o forninho do pão de queijo, é o forninho da coxinha, é o forninho do sanduíche, assim, é o pretinho. Aquele pretinho que tem lá no... Então, normalmente ele já é conhecido dessa forma. O que esse forno faz? Que o chefe vai já fazer aqui mais uma entradinha pra gente, que acho que você gostou da primeira. Gostei. Hoje, onde é que esse forno está sendo muito utilizado? Dentro das panificadoras, dentro das padarias. Nas centrais de produção, você consegue fazer coxinha, salgados, folheados, semifolheados, todos eles pré-assados. Então, assim, hoje existe um processo dentro das fábricas de produção também, de cozinhas, de padarias, que é o quê? Você consegue fazer uma coxinha, pré-fritar essa coxinha e mandar essa coxinha pré-frita para a sua operação. A gente tinha uma dificuldade nesse mercado supermercadista, que era, normalmente o supermercado abre de 7 horas da manhã. E aí ele não tem salgado 7 horas da manhã, ele não tem salgado 8 horas, porque lá vai fazer um salgado de forno, ele vai fermentar esse salgado de forno para depois ele assar. Então vai ter salgado lá para 9 horas. Quando chegou o nosso Speed Oven, o que acontece? O cliente ele consegue fazer todo esse preparo e ele deixar esse na vitrine dele, e aí você vai confirmar melhor do que eu, esse produto ele pode ficar nessa vitrine durante 5 dias, resfriado, vitrine resfriada. Então assim, e aí finalizado lá no forno em alguns segundos, alguns até minutos. Por exemplo, você tira um misto, por exemplo, quando você tem uma demanda de loja de conveniência, de padaria que sai muito misto, o misto sai em 40 segundos. Isso, o que é esse equipamento? Esse equipamento ele junta a tecnologia de micro-ondas com a impingido. Então o micro-ondas ele vai aquecer o produto internamente e a impingido ele vai dar crocância e coloração no teu produto. Ah, bacana. Mas eu tô achando ele muito pequenininho. Ele dá conta de uma produção assim... Dá conta bastante, porque ele é muito rápido. Então, o ideal desse equipamento é o quê? Ele está realmente nessas operações onde se tem um grande volume. A minha vida de supermercado é bem longa. E assim, você falou aí de que vai abrir a vitrine de 7 horas da manhã, não vai ter o salgado. Mas eu lembro que um grande problema também é manter aquela vitrine cheia, né? Porque a gente tem a cultura de ter o volume. E é muito ruim para a venda quando você tem lá uma vitrine que tem
uma coxinha, um risole, uma empada. Normalmente você não compra. Porque fica parecendo o resto. E aí virava assim, sempre foi um grande gargalo, porque eu vou encher a vitrine para vender mais, mas aí eu vou ter desperdício. Como é que a gente acha? Se eu não vender hoje, amanhã eu tenho que jogar fora, porque não dá para outro dia. Exatamente, né? Como é que acha o equilíbrio, né? E aí, eu vi que você estava falando aí que tem assistência técnica. A minha pergunta é, essa assistência técnica é só para a hora que vai montar lá o equipamento? Ou existe uma manutenção preventiva para reposição? Como é que funciona aí? Elaine, o nosso processo hoje é assim, a gente vende o equipamento, o cliente faz os testes, a gente entrega o equipamento, nossa equipe faz a instalação do equipamento e tem também o pós-venda, o pós-garantia como padrão do nosso mercado. Hoje a prática ela investe muito em serviço de pós-venda. Cliente satisfeito. Cliente satisfeito, ele indica outro cliente, ele passa a informação do equipamento. Então assim, a gente hoje, além da nossa equipe técnica, nós temos peça na nossa regional. Então hoje no estado do Ceará, eu sou distribuidor de peças da prática aqui na região. Então todas as peças para todos esses equipamentos que nós vendemos, nós temos peças no nosso estoque de Fortaleza. Certo. Então nós atendemos Fortaleza, interior, nós temos uma equipe comercial, uma equipe de vendedores, toda a equipe de assistência técnica para a gente realmente dar um suporte total para o nosso cliente. Isso desde treinamento, apresentações, o cliente está com uma dúvida no equipamento, a gente tem um canal-chefe. O canal-chefe, o cliente pode pegar o telefone, liga direto para o nosso chefe, já tira alguma dúvida pelo telefone mesmo. Não, eu não estou conseguindo, eu quero fazer uma coisa diferente. Faz uma videochamada, né? Faz uma videochamada, que hoje facilitou bastante. Então a gente consegue dar todo esse atendimento, desde manutenção, desde a área de peças e desde realmente o suporte pós-venda para o nosso cliente. Então a gente faz isso bem bacana aqui na nossa região. E ainda em relação à limpeza, essa limpeza, lógico, né? Vocês também vão sinalizar como é que é a melhor forma de fazer, tem escrito, né? E aí o papel da consultoria, normalmente quando chega lá é bater realmente pesado. Somos aliados, né? Porque... A gente, no caso de um forno combinado, por exemplo, o forno combinado ele tem uma higienização automática. Sim, então, facilita a vida, facilita muito. O cliente coloca lá umas pastilhas lá sanitizantes direitinho, então o equipamento vai ficar 100% limpo, 100%, vai ficar brilhoso, né? Tem umas pastilhas que são as pastilhas desengordurantes, onde o cliente coloca dentro do equipamento e o equipamento vai fazer toda essa higienização sozinho. Isso também, Elaine, também é uma vantagem, inclusive, para o empresário. Por quê? O funcionário vai passar 40 minutos, 1 hora lavando o forno. Com um forno com a limpeza automática, com um forno combinado, que nós estamos falando, o cliente coloca o chefe, o cozinheiro, coloca o forno para higienizar e no outro dia, quando ele chega, o forno já está limpo. Ele não precisa ficar supervisionando o forno. Eu ouvi outro barulhinho, hein? Esse barulho foi diferente. E eu acho que não foi da limpeza do forno que a gente estava falando aqui, foi? Agora eu vou entregar para vocês uma brusqueta de tomate fresco com linguiça. Certo? Receita de um restaurante italiano que eu trabalhei muito tempo. Vou montar o prato aqui e daqui a pouco eu entrego para vocês. Isso foi feito em qual equipamento, chefe? Como eu ouvi vocês falando aí de speed oven, eu utilizei aqui o Fit Express para entregar o melhor resultado aqui. Certo? Assim como o TSI, que foi o forno combinado que eu falei minutos atrás, esse daqui eu também consigo gravar os parâmetros nele para possibilitar que o operador entregue uma melhor agilidade, um melhor padrão. Eu consigo gravar 1000 receitas nele também, são 1025 para ser mais preciso, mas eu consigo deixar todas elas prontas aqui. O trabalho que o operador terá é apenas vir e apertar o botão do parâmetro que foi criado. Apertar o botão, assim fica fácil demais. A ideia é que torne mais fácil, mas na facilidade vem o padrão, vem a eficácia e vem a rapidez também. Perfeito, eu vou dizer, eu não quero mais que esse episódio termine, viu? Tá ficando muito bom, o cheirinho aqui tá maravilhoso. Agora eu já perdi até o raciocínio, a gente tava falando de higienização, né? Higienização. Aí chegou higienização e manutenção. O barulho, o cheirinho, a gente se perdeu no foco da conversa, mas eu vou voltar para ela, porque é um assunto importante, né? E aí, voltando, eu lembro que é recente, né? Eu estava em um cliente essa semana, inclusive, e a gente estava com dificuldade na selagem de um produto, né? E a gente foi lá olhar o que era, e adivinha o que era? Falta de limpeza. Falta de limpeza. Né? E às vezes fica essa coisa assim de... Eu acho que isso pode ir sendo deixado para depois. Uma coisa que eu falo muito, assim, até nos treinamentos,
que a gente tem o hábito de limpar aquilo que está sujo. E a área de produção de alimentos não é assim que funciona. Estamos avançando com isso. Sim, muito bem, porque realmente é um setor muito dinâmico, né? Sim. Que a coisa não para. Não para. E geralmente as pessoas não têm lá 2 equipamentos Exatamente. na mesma produção, ela só tem aquele. A prática hoje, ela tem equipamentos que vão desde 5 GNs para fazer ali 150 refeições completas. Nós temos equipamento de 6 GNs para fazer 210 refeições, equipamento de 10 GNs para fazer 350 refeições, equipamento de 20 GNs, que aí já é utilizado para as fábricas, para as cozinhas industriais e também para 700 refeições, entendeu? Então, assim, tem uma diversidade de equipamentos, de tamanhos, inclusive, por quê? Tem cliente, por exemplo, de cozinha industrial, que aí isso é uma grande vantagem, ele usa o forno combinado para fazer as proteínas, porque dá rendimento, dá sabor. Você pega o pessoal até brinca que às vezes a carne acaba que dá mais rendimento no forno combinado. Porque ela tem a combinação, que ela tem vapor jogado com ar quente. O vapor, ela vai jorrando um pouquinho de água com ar quente. Então, ela te dá uma suculência muito melhor na tua carne, entendeu? Então, isso é bem bacana. Não, é bom, porque se for, para cada situação, ele coloca uma cor diferente. Né? Se ele está em preparo, ele está amarelo. Se ele está em repouso, ele fica azul. Se ele está em preparo, é amarelo. Se ele está pronto, fica verde. Se ele está lavando, fica rosa. E se ele está pronto, eu só levo até você. Então quer dizer que quando você tirar aí, que ele esfriar, ele vai ficar rosa. Isso, porque ele vai entrar em modo de lavagem, né? Esses equipamentos, eles ainda que eu não vá dar o treinamento, apenas com a leitura do manual que o operador pode fazer, ele pode chegar ao programa de limpeza diária, que me dá uma leitura do processo de limpeza. Se eu não quiser ler, ele me dá um vídeo mostrando como é que funciona todo o processo. Olha aí! Só não faz se não quiser. Só não faz se não quiser. Vou levar para vocês, vou preparar e vou levar. Olha só que coisa maravilhosa. Eita, que tá bonito. Deixa eu abrir espaço aqui pra você. Uma brusqueta como essa, naquele nosso forno, speed oven, ela sai em 45 segundos. Segundos. Todos os parâmetros do speed oven são colocados para trabalhar em segundos ou em poucos minutos. Aí eu quero mandar isso agora pra minha casa, né? Aí facilita a vida da dona de casa. Vou deixar para vocês aqui. Muito obrigada. Pode até dizer que o forno ajudou. Ele ajudou 50%. Os outros 50% ainda tem que ter a mão do artista. Muito bem. Olha, enquanto foi servido, o que está no forno combinado, o forno combinado já está me avisando o que é que tem aqui. Ele está dizendo que tem uma receita pronta, que são os legumes que estão na bandeja 3 do meu forno. E essa fotinha que está aparecendo na tela? É exatamente a imagem do produto. Certo? A abertura do forno sempre com segurança, porque como ele está vaporizando, né, no momento em que eu abrir o forno, ele vai soltar uma descarga. Então, abrir em 2 etapas. Destrava a primeira porta, espera sair a quantidade de vapor, depois você abre para poder tirar o que falou. Então, ele me informou aqui os legumes. Então, eu venho aqui e tiro os legumes. Olha só a qualidade desse legume. A partir do momento que eu fechar a porta, automaticamente o forno já continua, dá continuidade às outras receitas que estavam trabalhando. Chefe, a gente escutou mais uma vez aí o barulho do forno combinado. O que está saindo, chefe? Pronto, ó. Nesse momento aqui o forno está me avisando que tem mais um item que está saindo. Então, na GM6 está saindo o arroz branco. E aí eu vou mostrar aqui a mágica para vocês. Quer dizer que não tem como queimar o arroz aí nesse forno, hein? Não tem, pelo simples fato de, em momento algum... Olha o cheiro, é porque o pessoal não dá para sentir o cheiro, mas o arroz dá... Em momento algum, eu vou ter o ar seco em cima dele, eu vou ter apenas a umidade, certo? E olha só
qualidade desse arroz. Olha só a qualidade desse arroz. Soltinho e claro. Olha só. Eu não tenho aquele famigerado fundo de panela. O famigerado foi ótimo. Aquele famigerado fundo de panela, por quê? Porque ele não vai grudar. Boa parte do desperdício de arroz dentro das cozinhas se dá por conta da quantidade que é colocada em panelas muito grandes. Sim. Certo? É claro, o grão ele infla por conta Ele absorve a da água. absorção de líquido e ao mesmo tempo ele fica pesado. Então quem está em cima empurra quem está embaixo e fica aquela coisa solada. E no momento que o meu operador vai tirar o arroz de dentro da panela, em cima pode muito bem estar soltinho, mas embaixo vai estar grudado. Uhum. Aqui eu não tenho esse problema. Se a gente for falar de rendimento, esse quilo de arroz que eu coloquei nessa GM, feito no forno, ele rendeu aproximadamente 120%. Então aí vamos retornar para o fator lucratividade. Sim. Que numa panela convencional, com bastante água e arroz, eu vou ter aí um aproveitamento de uns 70%, aqui eu tenho 120% do aproveitamento. Porque aquele que ia grudar no fundo não vai grudar mais, o que está em cima não vai ressecar e eu não vou ter o problema de esquecer também, porque o forno vai me avisar e até aí também terá a questão do vapor, que não vai deixar o arroz ressecar e nem queimar. E o tempo de preparo, E né? o tempo de preparo, Isso sim, foi claro. bem mais rápido, garantindo um produto aí de qualidade bem superior que eu estou vendo daqui. Elaine, a gente também tem uma outra linha de equipamentos que é a linha de processamento de alimentos. O chefeiro agora vai fazer uma demonstração bem rápida também de uma outra tecnologia que é um equipamento assim que é fantástico. Muitas cozinhas compram hoje para quê? Otimizar, deixar bem mais rápido a produção de alimentos. Conheço muito bem, sou muito fã, né? Vou começar aqui o processamento aqui para a gente ver só a rapidez. Liguei, joguei, o outro já vai logo na sequência e eu uso aquele empurrador para finalizar o pé. Elaine, você observa aí, a gente tem vários cases aqui de clientes que compraram esse equipamento depois de uns testes. O equipamento parece bem simples, mas essa agilidade que ele tem para você, por exemplo, no self-service, seu buffet de salada, com esse equipamento você consegue fazer uma infinidade de salada, infinidade de cores, desde espaguetes, rodelas, cubinhos. Uhum. Tem uma dificuldade muito grande que é fazer cubinhos. Sim. Então esse equipamento também faz os cubos também. Então cubos de vários tamanhos, desde 8x8 até 20x20, aí tem vários tamanhos que você também pode fazer esses cubos, entendeu? Esse aqui, por exemplo, o pessoal de pizzaria compra muito esse equipamento. Por quê? Porque eles ralam muito queijo, ralam muito presunto. Às vezes querem fazer os bacon em cubo. Às vezes querem fatiar a calabresa. Então, assim, é um equipamento realmente que é bem versátil também, que é uma outra linha que nós temos também para a linha de gastronomia. Sim, é super, já é impossível pensar numa produção de alimentos sem ter um processador. Até porque ele vai ser multi-utilidades, né? Sim. E a grande questão também é eu conseguir, assim, fazer conta. Eu acho que isso falta um pouco, né? O que é que compensa que eu tenho uma pessoa, de fato, ali o dia inteiro, né? Às vezes mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. E eu conseguir fazer essa mesma operação em alguns minutos. Como é que eu vou fazer essa conta aí para conseguir comparar? E uma coisa que parece simples, mas e a padronização? Uhum. Vamos lá, você vai cortar isso aconteceu com o exemplo de um cliente, então, você vai cortar uma calabresa. Pessoal, corta a calabresa com 2 milímetros. Não tem como ele cortar na mão 2 milímetros padrão. Possível. E isso, se você botar, inclusive, aí que vocês gostam também de fazer a parte da consultoria, que é o quê? Ficha técnica. Uhum. A ficha técnica eu tenho realmente a certeza de que, olha, se foram tantas rodelinhas de calabresa, é tanto de peso. Por quê? Foi 2 milímetros, coloquei na balança, vi o peso. Então, assim, isso tudo você consegue padronizar tudo. Sim. Desde receita, ficha técnica, uma pizza e por aí vai. Sim, Entendeu? perfeito. Certo? Ó. Ok. E vamos colocar mais um item também, questão de segurança. Né? Equipamentos como esse aqui, eles têm travas de segurança que param no momento em que no momento em que se abre, que se levanta uma tampa. Uhum. Assim, agora, além da eficiência, da velocidade, do padrão, a gente ainda também consegue trabalhar a segurança com equipamentos como esse. Uhum. Diferente de quem está lá na faquinha ou no ralador, né? Exatamente.
Pronto, certo? então. Eu troquei aqui a lâmina, eu vou passar agora aqui o repolho, só para a gente ter aqui uma ideia da velocidade que é. Olha só, essa trava de segurança aqui, quando eu levanto, ela para o motor do equipamento, baixei. E mais uma vez eu tenho aqui, ó, a rapidez e a precisão, certo? Enquanto a gente conversava, o forno chamou mais uma vez. Vamos abrir aqui, ó, sempre abrindo a porta de segurança. Eu vou tirar aqui a bandeja. E ele estava direto na grelha, né? Direto na grelha, junto com os legumes, junto com o arroz. Olha só o pudim, ó, bem firme. Vou colocar ele para resfriar. No ultracongelador, né? Ainda hoje a gente saboreia ele. Ah, eu estava aqui pensando se eu ia comer pudim quente. Nós vamos utilizar aqui um abatedor de temperatura, né? Nosso ultracongelador. Para que ainda hoje a gente prove esse maravilhoso pudim. Eu sou inevitável. Qualidade desse brócolis, desse couve-flor. Dificilmente você consegue sentir o cheiro do brócolis. Dificilmente. Por quê? Porque normalmente quem não utiliza ele só congelado, né, sempre vai estar fazendo o cozimento dele na panela com água quente. Então coloquei na panela com água quente, tirei, ele já sai ali lavado. Ninguém sente cheiro e às vezes nem sabor. Certo, a gente falou aqui de vários equipamentos, mas eu tenho certeza que tem mais coisa aí. Nós temos o forno de pizza, foi um lançamento que foi lançado ano passado, a Prática lançou esse equipamento, que é um forno de pizza diferente. Qual é a ideia desse forno de pizza? Esse forno a gente tem vendido ele aqui, vendemos algumas unidades para o pessoal de hotelaria. Algumas casas, algumas pousadas, alguns restaurantes já compraram esse forno de pizza nosso, por quê? Nosso forno ele não precisa de sistema de exaustão, que também é um grande diferencial. Wagner, eu vou botar um forno de pizza, vou ter que ter uma coifa, vou ter que ter um exaustor. Não precisa. Nosso equipamento ele tem um sistema chamado Ventless, que ele não precisa de exaustão. Então, a gente sempre faz aqui como? O chefe faz uma pizza, aquela pizza ela pode ficar 1, 2 dias na geladeira, armazenada direitinho. Chegou a pizza, o chefe abre a pizza na hora lá, molho, calabresa, queijo, faz a pizza e coloca para servir para o cliente. Isso facilita muito e otimiza muito. E isso, claro, olhando rentabilidade também para o nosso cliente. Ótimo. E o que mais que tem aí? Nós vamos partir para a linha de panificação. Na linha de panificação, nós temos toda a linha. Nós temos desde amassadeiras, batedeiras, cilindros. Isso tudo, por exemplo, cilindro, nós já temos o cilindro. Você lembra que antigamente você tem alguns clientes de padaria que tinham que pegar a massa, tinham que ficar jogando a massa lá dentro do cilindro. Ainda tem. Ainda tem. Hoje, a gente já tem um cilindro automático. Então, o que acontece? Isso já otimizou a automatização mais uma vez. Não tem mão de obra para o cara estar lá jogando 10 quilos de massa no cilindro. Então, a gente automatiza isso com o nosso cilindro automático. É um equipamento que nós temos que ele tanto vai dividir, como ele vai modelar. Dividir os pães é dividir os pães numa divisora normal de 30 pedaços iguais, e modelar é aquela máquina que enrola o pãozinho. Que isso aí é recomendado para aquela padaria de bairro. De bairro que desmancha ali, uma padaria de bairro normalmente hoje está desmanchando aí 3 sacas, 4 sacas de farinha. Esse equipamento ele tem uma capacidade muito maior. Você observa que tem clientes seus também, assim como nossos, que estão comprando túneis de congelamento. Sim. Então, assim, hoje é uma tendência de mercado vir a ter túneis de congelamento às fábricas, para congelar pães, para congelar salgado, para congelar bolo. Então, tudo isso é importantíssimo. Até torta, né? Tudo tortas, docinhos, tudo. Entendeu? Por quê? Otimiza tudo. Hoje a Prática lançou equipamento que é uma câmara de fermentação e retardo, que é exatamente para controlar isso. Quando o ambiente está muito quente, você consegue refrigerar o equipamento para fermentar o pão mais lentamente. Os nossos clientes aqui, por exemplo, que trabalham com a linha de pães especiais, de croissants, todos eles utilizam esse equipamento nosso, a câmara de fermentação. Por quê? Ele vai controlar muito mais a fermentação dos produtos dele, que são produtos de valor agregado maior, pães especiais, croissants e outros produtos. Entendeu? Então tem bastante coisa. Eu tô vendo. Eu vou perguntar agora o que é que não tem, né? Vai ficar mais fácil. Nós também representamos outras marcas. Como eu te falo, por exemplo, hoje a gente monta cozinhas profissionais. Nós somos representantes da Festinox. Isso aí é uma coisa que você falou agora e eu lembrei de uma situação de um cliente que ele pensou, né, em ter um forno combinado. E eu lembro de quando a gente levou o chefe de cozinha, que ele viu, eu notei assim, pelo semblante que ele fez,
que ele já criou uma barreira, Isso. né? Ele ficou super resistente, não precisa disso aqui, né? Foi assim, uma discussão assim por longos períodos, porque para ele aquilo parecia muito assustador, né? E é compreensível, porque são pessoas, às vezes, que estão fazendo a produção lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, no mesmo modelo, e agora vai vir alguma coisa aqui que todo mundo fala assim, tá me substituindo, e não é bem isso, né? Então, realmente é um caminho aí de mudança de cultura que a gente tá vendo acontecer, mas que no dia a dia tem mesmo essa, né, essa mística de ou o forno vai vir para me substituir, né, como chefe, ou vão colocar outra pessoa no meu lugar, porque essa pessoa vai ter a habilidade para lidar com o equipamento. Então, a gente recebe aqui muito isso também. O cliente chega aqui, o cliente fica, não, mas meu funcionário não vai saber operar esse equipamento, não vai. Cara, vai, ó, tá aqui tudo programado, tá aqui tudo, as receitas tudo prontinha, tá aqui, ó, vamos fazer assim, se você precisar de apoio, conta com a gente, o chefe vai lá te dar o treinamento, e por aí a gente segue, entendeu? A gente faz esse acompanhamento bem direitinho, realmente, porque a nossa ideia é que o cliente realmente use muito bem o nosso equipamento, entendeu? Saiba usar o equipamento, entendeu? Então, já facilita bastante. Sim, e aí vai quebrando aí essas barreiras, né? Exatamente. Agora eu tô achando que o chefe tá muito quietinho, porque eu tava ouvindo barulho, agora eu não tô ouvindo mais. Aí aqui é igual a criança. Quando não tá fazendo barulho, a gente fica preocupado. Agora eu vou colocar aqui uns grelhados pra gente. Eu tenho aqui 2 bife anchos e tenho uma porcheta, né? Que é uma barriga de porco devidamente temperada aqui, produção minha mesmo. Tá? Então eu vou levar ao forno simultaneamente, certo? Estou deixando aqui o forno já previamente pré-aquecido. Estou usando aqui um pouco mais de 200 graus. Então eu vou colocar os 2 itens. Lá dentro eu já tenho um outro acessório que já está lá também bem quente, que é a nossa chapa Smart Grill, que ela é uma chapa fresada. Então esse grelhado ele vai sair com uma genuína aparência de um produto feito em churrascarias profissionais. Entendi. E o que é a grelha? Como é que é a grelha? Smart Grill. Sim. A Smart Grill ela é uma grelha, é uma chapa, né, propriamente dita, com fresas, né, com marcas, que vai deixar o nosso bife ancho com marcas de grelha. Entendi. Muito semelhantes aos grills e aos charbroilers que a gente encontra por aí. Está entrando a porcheta, previamente cozido, todo pré-preparado, está em torno de 1h30 e 10 minutos para finalização. Os 10 minutos é o tempo que eu preciso para deixar ela Para pururucar. Vou colocar um divisor para parar qualquer gordura, qualquer suco da carne que caia. E na grelha, na Smart Grill que está embaixo, na chapa, o nosso bife ancho. Veja. Olha só. Que barulhinho, isso né? É música. Vamos para a segunda nota. Grelhados em quanto tempo, chefe? Esse grelhado ele vai sair em aproximadamente 6 minutos. Você observa que é muito rápido o preparo. Então você tem um forno combinado numa cozinha e aí ele vai ficar ligado lá na temperatura quente. O arroz ele já fez no começo. Os legumes ele também já cozinhou lá no começo. Agora ele vai ser, na hora da refeição, naquela hora de pico, ele vai só finalizando realmente as proteínas. Que aí é o frango, a carne e aí por aí vai. Olha só, que espetáculo de porquê. Chilito. Perfeito. Vocês precisam ver a cara de quem está aqui ao redor das câmeras. A nossa conversa está chegando ao fim. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você compartilhasse assim, algum exemplo de um cliente que teve sucesso depois que comprou algum equipamento ou implantou alguma solução. A gente tem, é como eu te falo, a gente vende hoje mais de 40 equipamentos por mês. Né, da prática, entre fornos combinados os equipamentos. Tem um cliente que, inclusive, eu acho que é cliente nosso em comum, que é o pessoal da Empório do Pão. Sim.
Eles montaram uma fábrica agora e a gente vendeu os fornos combinados para eles lá. Vendemos fornos, os speed ovens eles já usam em todas as lojas. E forno combinado, e aí um exemplo que a gente comentou que foi o exemplo do frango cozido, eles estão fazendo esse processo muito bem. Rendimento, saudabilidade, controle de qualidade do produto bem direitinho. Então, assim, eles são um exemplo que pra gente, eu acho que assim como pra você também, você tá lá na fábrica. Quem não conhece, né, eu acho que é bom a gente dar essa dimensão, né? Hoje eles têm uma indústria, mas possuem, assim, padarias em várias redes de supermercado, tem loja de rua também, né? Tem as lojas do Empório, que são também de rua, em shopping. Então, é um volume, a gente está falando aí de um volume significativo de operação, né? Porque quem está em outro estado, que não conhece, é bom que eles conseguem entender que a gente está falando de uma dimensão significativa aí de produção. E tiveram, assim, eles foram um dos que vieram aqui no nosso espaço fazer o teste com o frango cozido, inclusive. Por quê? Tem um investimento do equipamento, mas quando você faz o custo devido ao rendimento direitinho na ficha técnica, você observa que vai realmente te dar rentabilidade. E esse investimento ele tem que ser pago com a própria rentabilidade. Então eles, inclusive, foram um exemplo que vieram aqui na nossa loja. Aí eu posso garantir para você que eles são um exemplo de alguém que faz conta. Se eles vieram, né? Então, eles assim, fizeram essa conta. Fizeram conta muito bem do frango e adquiriram nosso equipamento, nosso forno combinado para o cozimento das proteínas. Entendeu? Por quê? Porque realmente vira o rendimento, vira a qualidade, vira o tempo de preparo. Então tudo isso fez a diferença, e aí é bom porque é um cliente nosso em comum aí, um cliente bastante sucesso, graças a Deus aí, estamos com ele há bastante tempo já. Que bom! E se você se interessou por ter mais informações sobre equipamentos, é de Fortaleza ou do Piauí, é só ir lá no @Prática Fortaleza. Se você gostou do que ouviu hoje, não esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário para a gente saber quais mais informações a gente pode trazer aqui no nosso canal. Lembrando que Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa que atua no mercado de alimentação, em restaurantes, supermercados, padarias e indústrias de alimentos em geral. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer muito, né, ao Wagner, ao chefe, tanto por abrir o espaço, né? Eu acho que é bacana a gente falar de equipamento, mas usando o equipamento, vocês foram fantásticos, você arrasou. E aí a gente termina diferente, a gente começou diferente, num lugar diferente e vai terminar diferente. Olha aqui. Isso, a gente agradece muito também a oportunidade de poder estar mostrando nosso trabalho, a eficiência de nossos equipamentos e o resultado final sempre tudo muito bonito. Bonito é uma palavra pequena, porque eu tô achando isso daqui assim delicioso, mas quem tá aí, ó, vocês deviam ver quem tá por trás das câmeras. Tá todo mundo aqui querendo atacar, não é verdade? E aí, ó, vamos lá. Aos trabalhos, pra gente encerrar esse episódio de um jeito diferente. Isso aqui é só meu. Essa nossa vida é muito difícil. Testes e mais testes. Testes e mais testes. É isso, gente. A gente encerra por aqui.